Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do FLF Cast. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto super importante, né? Meu nome é Elvira, sou acadêmica do 8º período de Psicologia e hoje eu tô aqui para mediar, né, mais um episódio com a minha colega de percurso. Meu nome é Kélvia, eu sou do 6º semestre e o tema que a gente escolheu para esse episódio é a entrada do autismo nas escolas regulares, né? E para contribuir com essa discussão, a gente trouxe a nossa professora Juliana Lima para trazer um pouco da experiência dela, que já trabalhou com esse público, né? E aí a gente achou bem interessante essa participação, né? Essa mediação. Olá, é um prazer estar aqui. Mais um episódio do FLF Cast. Poder contribuir, de fato, com essa temática, como a Elvira falou, é uma temática extremamente valiosa, importante, atual, controversa. Então, tem muita coisa para a gente poder falar. Como as meninas trouxeram, me chamo Juliana, né? Sou psicóloga, sou professora aqui do curso de psicologia. Eu atualmente trabalho com psicologia clínica, tá? Trabalho com psicologia clínica. Também. Fiquei confusa agora quando eu vou olhar para outro. Vou voltar. Trabalho com psicologia clínica e também estou na docência já há alguns anos. Sou mestre em psicologia e políticas públicas. Então, talvez eu fale um pouco aqui, tanto desse meu percurso enquanto clínica, mas um pouco também, né, passando ali pelas coisas que eu consegui compreender durante esse meu percurso acadêmico advindo do mestrado. Então, no mestrado, eu pude pesquisar sobre o autismo, né, um pouco próximo da parentalidade, da relação das mães com os seus filhos autistas, e fui costurando aí um pouco das coisas que eu vivenciava na clínica. Então, acho muito bacana a gente poder conversar sobre essa temática, porque tem muita coisa por aí. Para iniciar, a gente trouxe só uma lembrancinha, que é um bottom, e é um bottom voltado para o autismo, né, onde ele vai dizer: entenda, respeite, inclua, ajude, apoie e conheça, né, uma lembrancinha para a gente ficar igual, né? Obrigada. E aí, para a gente iniciar, né, a nossa discussão, a nossa conversa, que não é uma discussão, é uma conversa mesmo, eu queria que você pontuasse um pouco sobre o que é o autismo, as definições. A gente sabe que hoje em dia tem muitas controvérsias, como você trouxe, sobre o que é essa definição. Se fala muito de autismo e, às vezes, tem até algumas contradições sobre o que realmente é. Muitos profissionais hoje em dia estão falando muito sobre isso e acabam até não tendo uma capacitação que realmente se precisa sobre esse tema. E aí a gente queria ouvir um pouco sobre o que é o autismo. E aí eu vou falar aqui um pouco do que a gente tem, né, enquanto compreensão do CID, né, do DSM-5. O autismo ele hoje é considerado um transtorno do espectro do neurodesenvolvimento, né, e ele vai ter algumas ramificações aí. Ele tem algumas divisões que não se fala mais leve, moderado e grave, mas a gente tem aí uma divisão, né, a respeito do nível de suporte. Por quê? Porque esse transtorno, ele prevê, né, ele engloba aí alguns déficits, algumas dificuldades do desenvolvimento, que compreende dificuldades tanto no âmbito social, né, como também nas habilidades, né, cognição, além de uma peculiaridade biológica, já que o autismo está ligado a algumas coisas como epilepsia, como déficits mentais, enfim, tem algumas coisas ligadas aí a esse orgânico. Então, esse, assim, seria mais ou menos o cenário que é desenhado quando a gente vai falar sobre o que é o autismo, né? No entanto, eu acho que essa definição ela é extremamente problemática, tá? É muito complicado a gente falar sobre o que é o autismo, porque muita coisa tem sido considerada autismo, né? Então, a gente vê aí um crescimento absurdo, talvez eu esteja até antecipando aí algumas questões, mas eu acho que tem tudo a ver quando a gente vai falar sobre o que é o autismo, a gente poder dizer o cenário atual que a gente tem, porque talvez a gente esteja um pouco perdido aí nesse negócio de dizer quem é o quê, né? E, de fato, se a gente precisa disso também.
Mas hoje, o diagnóstico de autismo ele é um diagnóstico clínico, tá? É um pouco controverso, porque a gente tem um diagnóstico que a etiologia quase que sempre ela é associada à genética, né? Tem uma condição aí hereditária. Então, isso fica, assim, isso me deixa um pouco confusa, né? E não falo em primeira pessoa, mas não é uma questão minha, né? Na verdade, existem muitos pesquisadores que dialogam sobre isso, tentando entender como que uma condição genética e hereditária tem um exame clínico, né? Algo a ser observado ali na clínica. Poxa, a gente já caminhou tanto aqui com estudos genéticos, a gente já está conseguindo construir bebês, dizer as características que eles vão, assim, a gente não está mais falando aqui de bebê de proveito, a gente está falando aqui de um negócio muito mais sofisticado. A gente tem um desenvolvimento genético, assim, a gente tem muito conhecimento sobre isso. Então, a gente já está anos-luz, assim, nessa coisa de produzir vida, e a gente não conseguiu identificar que gene é esse que desdobra no autismo, né? Então, trago isso enquanto uma problemática, porque como esse diagnóstico ele é clínico, acaba que a gente não tem tanto critério assim quando a gente vai falar sobre diagnóstico. Tá? E aí eu estou falando isso não como uma crítica especificamente a quem está conduzindo esses diagnósticos, mas para colocar realmente sobre esse cenário extremamente amplo que a gente tem, né? E das dificuldades que se tem de realmente observar se, bom, será se isso aqui é uma timidez ou isso daqui é um comprometimento da fala? Né? Será que esse garoto ele não fala ou ele não quer falar? Porque nota que há uma diferença muito grande sobre isso. Ambos não falam. Mas um não deseja falar, enquanto o outro, de fato, não consegue falar. Há uma diferença. Pode parecer muito igual no exame clínico, a depender de como você olha para isso tudo, já que não falar é uma condição básica para se ter um diagnóstico de autismo, né? Então, atraso de fala até os 2 anos, ainda que essa criança ela adquira fala após os 2 anos, mas isso já é considerado como um dos critérios para que ela esteja dentro do espectro, né? Então, existem algumas características aí, né, alguns tipos de comportamento que eles vão estar, né, vão aparecer como indicativo de que esse sujeito ele esteja dentro do transtorno do espectro autista. E aí, assim, fica para a gente, de fato, assim, talvez não o que é o autismo, mas o que não é autismo. E aí eu não trago isso, né, assim, pontuando só para que isso não seja mal interpretado, assim, de que as pessoas, que eu tô falando isso porque há uma discussão, assim, então quer dizer que as pessoas estão achando que a gente quer filhos autistas e tudo mais, há toda uma discussão sobre isso, né? Ninguém quer ter um filho autista, ninguém... E aí a questão não é sobre essa, de que as pessoas estão procurando chifre em cabeça de boi, não é isso, né? Mas de que talvez esse nosso modo de olhar para os comportamentos das crianças, né, talvez esteja extremamente impregnado de alguns conhecimentos que podem sim prejudicar a forma como a gente conduz essas dificuldades, né? Talvez a gente encare algo no âmbito da dificuldade como um transtorno, né? Então, e hoje em dia tem muito disso, né? Esse diagnóstico, as pessoas já andam se diagnosticando demais e hoje em dia tudo é autismo, tudo é TDAH. Então, muito importante você pontuar sobre isso, assim. Inclusive, na própria escola, Elvira, né? Você que está na escola, acho que você percebe um pouco desse movimento, né? Os meninos já começam a nomear por essas coisas. Assim, fulano não quer participar da roda, fulano não vai para a fila, ele é autista, deixa ele aí, ele é autista. E esse menino tirou nota baixa, ele tem TDAH, ele não para quieto. Né? Então, a gente vivencia hoje, isso é um fato, né? E é um problema nosso, enquanto sociedade civil, enquanto psicólogos, né? Vocês meninas que estão na formação e eu que estou aqui já desse lado aqui conduzindo esse manejo clínico, né? Isso é uma coisa nossa, do quanto que a gente patologiza, né, os modos de ser criança atualmente. E as crianças, elas estão todo o tempo tangenciada por essa coisa do transtorno, né? É como eu falei, uma coisinha que sai ali, opa, será se isso aqui é um transtorno que eu nunca observei? Né? Será se isso daqui... E aí vai aqui no Google, deixa eu olhar isso aqui, tá aqui, eu tenho isso, né? Porque, como eu falei,
Vamos olhar aqui o que é o autismo, né? São 3 ou mais características que podem já nos enquadrar. E aí você olha para aquilo ali, isso aqui eu tenho. Ó, isso aqui, dependendo do dia, eu também tenho. E aí você olha, isso aqui eu sempre tive. Pronto, checkmate. Sendo que não é isso, né? Não é bem assim. E aí dificulta, inclusive, que a gente possa realmente dialogar sobre as dificuldades, né, das crianças autistas, dos adolescentes autistas, dos adultos autistas no mercado de trabalho, das famílias que têm filhos autistas, né, porque a gente não consegue entender muito bem esse cenário por ele estar tão impregnado aí com muitas desinformações. Hoje, a gente não vive só a era assim, da necessidade de se informar. A gente vive uma grande desinformação pela quantidade de informações que a gente acessa, e é sobre tudo. É sobre política, é sobre ciência e é sobre saúde também. Exatamente. E aí, assim, a gente vê a internet como um lugar bem importante para falar sobre isso, né? Mas, como você disse, acaba que vira um lugar de muita desinformação. Tem, tipo, redes sociais que até próprios profissionais da psicologia fazem vídeos. Se você apresenta tal coisa, tal coisa, tal coisa, talvez você tenha tal diagnóstico. E aí, isso até contribui mais, porque a gente deixa de dar uma atenção para as reais necessidades, né? Para, tipo, prestar atenção em coisas que às vezes não se encaixam tanto, que não mereciam essa atenção. E não se questiona desse nosso modo de operar com a diferença, porque eu acho que a grande questão nisso tudo é sobre a nossa dificuldade de olhar coisas diferentes, né? Então, a gente está aqui vivendo e, de repente, aparece alguém diferente mesmo, né? A gente olha e diz, não, essa criança aqui é diferente, né? Tem um negócio aqui diferente. E aí, a gente nomeia essa diferença com esses transtornos. Então, volta a me perguntar, o que hoje não é autismo? O que hoje a gente garante que não é autismo? Eu não sei te responder. Né? Eu confesso que eu não sei. E quando tu fala sobre os profissionais de psicologia, isso é muito importante para a gente discutir na nossa formação. Eu sempre falo isso em sala de aula e acho que é valioso isso que a gente possa estar discutindo isso aqui também para que outras pessoas tenham acesso, é sobre como é que a psicologia ela se coloca em meio a tudo isso. Poxa, se a gente está falando aqui que há uma certa dificuldade de se posicionar, de olhar para a diferença, né? E isso todos nós, eu também, vocês, a gente se incomoda com a diferença. Algo diferente, assim, diz, isso aqui não tem a ver comigo, isso aqui tem uma coisa que está incomodando, a diferença ela nos incomoda, né? Faz a gente se deparar aqui, o mundo não é nosso, que as coisas não são do nosso jeito. Exatamente. Olha que coisa, né? Então, a gente tem uma dificuldade, né, muito grave de lidar com a diferença. E aí, onde é que a psicologia se posiciona com isso? A psicologia está a serviço de quê? De quem? Porque, convenhamos, dá para você trabalhar a serviço da produção de sujeitos autistas. Dá para você sair da faculdade, abrir um consultório, colocar o seu nome bem lindo lá, andar com um broche desse e dizer, eu trabalho com autistas, eu ajudo crianças autistas, eu entendo a vida dessas pessoas. E você ocupa esse lugar de especialista, né, de um determinado tipo de transtorno. E aí você trabalha com isso, tá? E assim, não estou também querendo dizer que todo mundo faz a mesma coisa que trabalha com autismo. Inclusive, eu também atendo crianças autistas. Mas a minha questão é como a gente olha e como a gente se posiciona com relação a tudo isso. Porque a gente precisa saber a quem a gente está a serviço. Como é que essas crianças chegam para a gente na clínica? Como é que elas chegam na escola? Né? Porque talvez a gente já fale mais sobre a escola, mas assim, passa pela escola sempre. Né? Sempre passa. Sempre. Não há uma criança que chegue na clínica com diagnóstico de autismo que não tenha passado pela escola. Que não tenha visto, experienciado, vivido algo dentro do contexto escolar. Não existe. Então, a escola ela também participa desse negócio, né? E aí, como é que a gente olha para a escola de hoje em dia? Como é que a gente olha para as crianças de hoje em dia? Né? Eu acho que isso é um fator muito importante a se pensar. Volto a dizer, a quem a gente está a serviço? A gente está trabalhando para poder continuar produzindo essa engrenagem, né? Fazendo essa engrenagem rodar de identificação de sujeitos, né?
patologização disso, porque hoje o autismo a gente tem, né, no cenário do Brasil, pessoa com deficiência, tá? Então, ainda que a gente diga assim, o autista ele é capaz e não sei o quê, eu concordo demais, mas é importante que a gente saiba que tem um ponto aí um pouco emblemático nessa discussão, que também é uma garantia de direitos, que hoje o autista ele é considerado pessoa com deficiência. Então, tem algo aí desse campo do déficit que aparece quando a gente alega que essas pessoas são pessoas com deficiência. E aí, assim, há uma patologização disso e há também um caminho já muito bem descrito sobre como conduzir essas crianças e esses adolescentes. Que caminho é esse? Caminhos onde a psicologia está envolvida, que é a terapia. Então, toda e qualquer criança que está envolvida num processo de investigação diagnóstica e também aquelas crianças que estão de fato diagnosticadas com autismo, elas já estão num percurso, né, de estimulação para que eles consigam aprender, enfim, lidar com algumas coisas. E a psicologia está envolvida nisso, né? A psicologia está envolvida nisso, porque ela é uma das terapias de base, digamos assim, para uma criança que tem comprometimento na fala, na linguagem, nas habilidades sociais. Então, a psicologia está toda envolvida com isso. E a gente pode, sim, trabalhar habilidades sociais com essas crianças, a gente pode, sim, trabalhar a fala, a gente tem, inclusive, deve trabalhar todas essas coisas. A questão é como é que a gente se posiciona com isso. Pois é, e aí a gente falando sobre educação, né, como você disse, eles estão ali inseridos. Não sei se incluídos, né? Que é um ponto muito importante. Eles estão ali inseridos na escola, eu e a Kelvin, né? Eu estou aí há 2 anos sendo acompanhante terapêutica, e aí eu já vivenciei muitas coisas vendo eles ali naquele âmbito escolar. E muitas das vezes a gente vê só eles inseridos ali, mas incluídos quase nunca. E aí, eu queria te ouvir também para falar sobre um pouco sobre essas dificuldades, essas barreiras, que eu sei que chega na clínica, né? Como você falou, sempre chega. E eu acho muito importante a gente pontuar, né? A escola é um ambiente muito importante para eles acabam socializando ali, é importante para eles, né? Tem as questões das habilidades também, pedagógicas. Eu queria discutir um pouco sobre isso. Na verdade, a escola é importante para todos nós. Sim. Né? Sem escola, a gente não seria nada, não estaríamos aqui. E não pela questão do quanto que nós aprendemos de conteúdo, mas a escola é um percurso, é um espaço onde a gente cria laço social, né? Sim. É lá que a gente sai desse narcisismo aí dos nossos pais, de onde a gente é extremamente importante, no máximo divide a atenção ali com um irmão ou 2, quando tem, e aí a gente cai naquele lugar onde tem vários outros tão importantes quanto você. E aí é na escola que essas crianças passam a ser mais um, né? Mais um não como um lugar de desfavorecimento, muito pelo contrário, mas um lugar extremamente valioso para a nossa estruturação psíquica. Psiquicamente falando, é valioso que a gente seja mais um, né? Porque senão a gente vai achar que essa Coca-Cola toda, e aí a gente tem um outro problema. E aí a gente pode estar caminhando para um outro problema. Então, a escola é onde a gente percebe que é mais um, né? É um lugar primordial, valioso, porém, um campo de muitas disputas. Na verdade, eu fico me perguntando assim, como que a escola ela pode mediar tudo isso, sabe? Assim, quando a gente fala de escola, inclusão, a gente mete o pau na escola, né? A escola não inclui, a gente vê situações e nananã, e nananã, e a escola não está preparada. E assim, eu concordo, mas eu fico me perguntando como é que a gente se prepara para isso daqui que a gente está vivendo. Porque as queixas, elas também chegam lá na clínica. E se isso na escola está acontecendo? A escola está me chamando? Porque é um fluxo. Os pais, eles se deparam ali com alguma diferença que muitas vezes é apontada pela escola. Aí os pais que recebem uma determinada chamada da escola, eles procuram um terapeuta, um médico, um especialista. Esse especialista devolve para os pais um determinado diagnóstico. Esse diagnóstico volta para a escola. A escola precisa se reorganizar a partir desse papel, né? Que é um ponto tá aí para a gente discutir, né? O papel tem um valor para que
a escola consiga garantir algumas coisas, né? Trago isso enquanto um ponto, porque não adianta de nada a gente ficar dizendo que talvez a gente esteja diagnosticando demais, talvez haja algo aí passando por isso, mas se a gente se depara que, para garantir alguns direitos, essas famílias precisam desse papel. Enquanto esses direitos só vierem atrelados ao papel, a gente vai continuar procurando muitos papéis. Tá? Então, é uma coisa amarrada com a outra. Não é um problema da família. Não é a família que está indo atrás de coisa que não era para ir atrás. Nada disso. Há um negócio muito maior anterior a esse cenário da busca pelo diagnóstico, tá? E a escola está envolvida. Então, assim, como é que a escola recebe esse negócio, né? Porque passa por muita gente. E o processo de inclusão, ele é extremamente problemático. É um grande problema, né? Não só a respeito do autismo, mas como que a gente promove a inclusão? Como é que é possível incluir, né? Incluir aquilo que é diferente, incluir aquilo que é dissonante, incluir aquilo que não entra, aquilo que não fica ali no espaço. Como é que a gente inclui tudo isso? Eu estou trazendo essa questão, não é de modo algum para que a gente possa amenizar situações de preconceito. Tá? Não estou passando pano para isso, nem muito menos amenizando essa situação. No entanto, eu estou tentando ampliar, né, essa discussão para a gente poder pensar o que é que faz a gente ter uma garantia de que uma determinada escola ela é inclusiva. Até porque, às vezes, as próprias práticas inclusivas que já existem hoje acabam sendo muito exclusivas, né? Acabam segregando muito. Fale mais sobre isso. Porque assim, às vezes, por exemplo, a parte da acompanhante terapêutica, né, que eu e a Elvira podemos falar, a gente chega em uma sala que tem um aluno diagnóstico e tem esse acompanhamento. É importante mesmo que ele tenha aquele acompanhamento, porque realmente foi uma prática que veio ajudando muito, mas às vezes a gente vê que ele fica reduzido àquele acompanhante. Dúvidas, é o acompanhante que tira. Ensinar alguma coisinha que ele teve uma dificuldade, o acompanhante que tem que ensinar. Então, às vezes, as próprias práticas pensadas para a inclusão acabam separando mais ainda aquele aluno. Olha, isso que você falou é muito precioso, sabe? Porque isso não é só uma observação, isso é uma vivência. E eu, lá na clínica, eu não consigo dar conta disso daqui, que é muito próprio do campo onde vocês estão inseridos, que é o ambiente escolar. E que não é, né, uma fala pontual. Porque isso que você traz, quando você falava, eu balançava a cabeça e entendi que ela concorda. É uma coisa que a gente vê demais na educação. Sim. Assim, eu compartilho muito com a Kelvin porque é o mesmo local. E aí eu digo muito, meu Deus, hoje chegou e aí apresentaram, essa é a turma tal. E aquele dali é o autista com a tia fulana. E aí eu sinto que ele também tá ali naquela turma. A tia fulana tá ali, mas a tia ajuda todo mundo, ajuda ele. E ele também faz parte, né, digamos, do 6º ano, do 5º ano. Ele também faz parte daquela turma. E a gente escuta muito. Aquele ali é o autista. Aquele ali é o que tem TDAH. Hoje ele tá tão agitado. Ele não tomou remédio, né? Sendo que ele também é uma criança. Ele também tem dias que ele vai estar agitado como qualquer outra. Ele também vai estar disperso como qualquer outra. Então a gente escuta demais. É um ponto, como você disse, não é algo pontual. É algo rotineiro. É algo que acontece, se não todos os dias, ali dentro do âmbito escolar. Eu acho que acontece todos os dias, em momentos diferentes, né? E aí isso é uma coisa para a gente poder pensar. É tão complicado incluir exatamente por isso, assim, essas práticas de inclusão, elas têm um significado, né? Essas coisas, né? Esses aparatos, essas ferramentas que vão nos garantir chegar em algum lugar, por exemplo, a acompanhante terapêutica é fundamental. Por quê? Porque garante aí uma série de vivências que talvez sem essa figura, essa criança ela estaria mais descolada da sala de aula. Mas aí a minha pergunta é essa, assim, que tanto que a gente precisa disso? Que tanto que a gente precisa das acompanhantes terapêuticas, né? E como é que a gente pode manejar aí esses símbolos? Porque, veja bem, ele recebe essa ajuda, mas essa ajuda que ele recebe
cria uma grande marca para ele. Uma marca da qual ele não consegue se saltar. Sim. Vai mudar, vai pular de ano em ano e essa marca continua seguindo ele atrás. O menino que tem autismo, o menino que tem TDAH, o menino que tem uma tia, né? Nos mais novinhos, eles chamam de bebês. Ele é bebê, olha aí, ele tem uma tia só com ele. É uma marca. E passa ano e passa outro, e é uma marca. E aí a gente precisa lembrar do nosso percurso escolar. Quando algo nos marcava muito na escola, isso era um grande tormento. A gente queria que o ano passasse, que o ano acabasse, queria que acontecesse outra coisa na escola, porque a escola também ela é muito intensa, para que essa marca diminuísse, para que a gente não fosse conhecida por algo que a gente fez. Um dia que derrubou o lanche na blusa, um dia que a gente gritou na sala, que chorou na sala de aula, que rasgou uma prova de nota baixa, que brigou com o namorado. Enfim, essas situações mais emblemáticas, a gente só quer esquecer. A gente quer seguir sem essas marcas, porque a gente não é essa marca. Sim. Eu não sei se a gente consegue garantir isso para as crianças autistas dentro da escola. Porque a inclusão, ela promove a marca. E aí a gente está falando da AT, mas é um monte de coisa. Isso aqui é uma marca. Colarzinho, crachá, né? A gente tem agora várias pessoas usando crachá e tudo mais. Que eu entendo que tudo isso está dentro do mesmo negócio. Uma tentativa de garantir algum direito. Porque essas famílias, essas crianças, elas têm um monte de direitos privados. Um monte de direitos negados, né? E aí a gente vai tentando com essas marcas garantir, legitimar. Tá aqui, ó. É isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é isso daqui, né? Você não pode. Que é um absurdo isso, mas é como se fosse dizer assim, olha, você não pode tratar meu filho. Você não pode simplesmente dizer que ele é um animal. Porque as pessoas falam isso, né? Que ele é burro, que ele não vai aprender. Porque ele é uma criança que tem uma condição especial. Né? Então, ele vai estar aqui dentro desse lugar. Então, as famílias, né? E aí eu vou falar das famílias porque foi um lugar onde eu estive escutando durante praticamente 2 anos, né? Durante a minha coleta de dados do mestrado. Então, as famílias, elas travam batalhas diárias simplesmente para estar nos lugares, para ir para uma consulta, né? Para ter vaga na escola, para poder conseguir um reforço no contraturno, para conseguir uma vaga na natação, para conseguir andar na rua, sabe? Para a família não destratar dentro dos ambientes festivos. Então, assim, a gente está falando aqui de coisas básicas que essas crianças e essas famílias não acessam. E aí a gente vai com todo esse aparato para garantir os direitos. Só que esse aparato de inclusão ele é uma marca muito grande. Assim como o diagnóstico. Uma marca, né? E essas marcas, por mais importantes que sejam, elas não dizem tudo sobre o sujeito. Porque o autismo não diz sobre o sujeito. E é um ponto muito importante que eu já vivenciei muito isso, de uma certa criança não sabia que era autista e era como se a escola, os colegas, as pessoas ao redor sempre ficavam, a gente tem que contar que ele é autista, a gente tem que contar que ele é autista, que ele precisa saber do diagnóstico, e era uma coisa que eu refletia muito. Tá, ele precisa saber que ele é autista, tudo bem, mas eu não acho que ele devia se prender tanto a isso, e eu discutia muito, tudo bem, ele é autista, talvez ele até entenda que ele é, porque ele escuta na escola, ele escuta das pessoas adultas, mas ele não é só isso. Ele é um estudante, ele gosta muito de desenhar, ele gosta muito de falar, ele sabe cantar muito bem, sabe tocar, então ele não se prende só a isso. Ele é bom em ciências, ele fala divinamente inglês, e aí só porque ele tem um diagnóstico, pronto, ele é autista, ele não pode fazer nada disso. E era uma coisa que eu via muito dentro da escola, pronto, ele é autista, ele não pode fazer mais nada disso, a tia tem que ficar toda hora indo atrás dele, na hora do recreio, a tia tem que ficar correndo atrás dele. E aí era uma coisa, eu notava muito que as crianças se fechavam muito, as crianças se fecham muito a isso, e é exatamente o que você disse. Qual é a marca que isso vai levar? O nosso papel como AT, né, como acompanhante terapêutico, é inclusive incentivar a socialização, mas a AT, às vezes,
bloqueia. Atrapalha. Exatamente. E, assim, e falar disso, a gente tem que romper com esse tabu, assim, de que a gente não pode falar certas coisas, assim. A psicologia, ela atrapalha na clínica às vezes. Atrapalha, ela atua ali a serviço do sintoma dos pais. Às vezes acontece. Entendeu? Até, às vezes atrapalha, porque ao invés de promover socialização, ela garante um crachá gigantesco na criança dentro da escola de dizer, eu não vou conseguir fazer as coisas sozinhos. Sendo que na escola toda hora a gente não consegue fazer coisas sozinho, né? A gente vai fazendo vários arremedos ali ao longo da vida. E aí, essa coisa que você fala, né? Esse exemplo que você trouxe, ele é muito bacana para a gente poder discutir, inclusive, sobre isso, assim. Que negócio é esse que as pessoas acham que as crianças não sabem das coisas? Ele precisa saber, ora, todo mundo falando disso. A criança tem um AT na sala de aula. E as pessoas achando que a criança não sabe. Se fosse perguntar para esse garoto, assim, se houvesse o interesse, de fato, de perguntar para esse garoto, você sabe por que você tem essa mulher aí do seu lado, assim, perto de vocês aqui na sala? Por que você faz tal e tal coisa? Você sabe o que é isso? Ele poderia até não dizer de forma clara e concisa, sim, eu sei, eu sou autista nível, não precisaria dessa resposta. Mas as chances dele não saber sobre essas coisas é muito pouco, né? E aí eu olho para uma situação como essa e fico pensando, o que é que a gente quer quando a gente precisa garantir que esses sujeitos saibam sobre autismo? O que é que a gente quer quando a gente precisa garantir que os psicólogos saibam sobre autismo? O que é que a gente quer quando a gente precisa que toda a escola seja inclusiva para crianças autistas? Se sabe muito sobre o autismo, mas se sabe muito pouco sobre as pessoas autistas. E eu acho que é essa posição que a gente precisa, essa coisa, é assim que a gente precisa se posicionar quando a gente está falando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Estamos falando do autismo, mas a gente poderia estar falando também do TDAH, porque tem um caminho parecido a respeito dessas coisas. Mas o que essas pessoas sabem sobre si e como que elas podem dizer aí o que precisam, o que querem, o que não querem, o que podem, o que não podem, né? Como é que a gente lida com essas coisas, tá? Porque é parecido com a coisa do falar ali nos primeiros anos do diagnóstico. Uma criança de 2 anos que não fala, ela não quer falar, ela não consegue falar, como é que elas comunicam? Porque, assim, convenhamos, falar até papagaio fala. Sim. Então, bonequinha aperta o meio do peito dela aqui, ela ela começa a falar. Né? Tem aplicativo no celular que a gente coloca um negócio e ele fala por você. Então, assim, falar é uma coisa superestimada nos primeiros anos de vida. Porque há muitos modos de se comunicar. E muitas vezes essas crianças que não falam, elas comunicam muito bem. Mas ainda assim isso é considerado como um déficit, né? Porque a criança não apresentou ali uma coisa que deveria ter apresentado, porque alguém disse que é mais ou menos essa época que as crianças precisam apresentar esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de habilidade. E aí, volto a dizer, a gente sabe sobre desenvolvimento, a gente sabe sobre o autismo, a gente sabe sobre o TDAH, mas a gente talvez saiba muito pouco da infância. Talvez a gente saiba muito pouco sobre as pessoas com diagnóstico de autismo. Talvez a gente saiba muito pouco sobre as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu acho que o caminho para a gente se interessar por essas pessoas é colocar esse saber sobre o transtorno num lugar de menos valor. Você é especialista. Tem gente que às vezes pergunta: você é especialista em autismo? Como que alguém é especialista em autismo? Eu me pergunto. Eu não tenho um filho autista, né? Pelo menos até onde eu saiba. Eu não tenho uma experiência familiar. Como que eu seria especialista em autismo? Sabe quem é especialista em autismo? As mães. As mães, elas são especialistas em autismo, porque elas estudam, porque elas acompanham, elas veem tudo, elas ficam ali atentas a todos os sinais dos filhos. Elas são especialistas. Agora, porque eu estudei, atendi, pesquisei, quer dizer que eu sou especialista, mas de jeito nenhum. Por que eu atendo autismo? Porque eu me disponho a ouvir crianças autistas.
É isso que me configura apta a trabalhar com o autismo na clínica. E não porque eu fiz um curso, não sei da onde, não sei das quantas, e me tornei especialista nesse tipo de transtorno. Então, eu acho que a gente precisa pensar aí sobre essa questão, sobre esses parâmetros aí, como a gente olha para essas coisas, como a gente devolve também. Até porque é um espectro, né, que se fala. Não existem características definidas, contadas, né? Cada um é diferente, cada caso é bem diferente. E aí, isso de não definir aquela pessoa, o diagnóstico é muito importante, porque quando a gente vai entrar na escola para começar a fazer o acompanhamento de uma criança que tem um diagnóstico, a gente não vai olhar só para o que ela apresenta como demanda do diagnóstico. A gente tem que conhecer como aquela criança funciona na escola em si, como pessoa mesmo, personalidade, as amizades, as matérias que ela gosta e que ela não gosta. Então, é bem importante sair disso de diagnóstico, de o que atrapalha ela como demanda e conhecer aquele paciente como uma pessoa mesmo, né? Bem importante. Eu acho que é muito isso também que você falou. Eu acho que é dar voz também a eles. A gente fala muito sobre autismo. Esse menino tem que saber. Vem cá, vamos perguntar o que ele sabe. Será que ele gosta disso? Sabe, porque o caminho é esse. As pessoas vão falar aí sobre o que querem, né? É igual, assim, vou fazer agora uma ponte um pouco distante disso, mas assim, quando eu trabalhava com cuidados paliativos, né, muitas vezes a gente estava lá no leito, e aí a equipe, fulano vai morrer, já está em cuidados paliativos, já está em cuidado fim de vida, a gente precisa informar isso para ele. Vem cá, vamos ver que tanto que essa pessoa sabe sobre o seu próprio quadro de saúde e vamos perguntar se ela quer saber mais, né? Então, muitas vezes o caminho está na própria pessoa, muitas, se não for todas as vezes, né? E aí, às vezes, a gente chegava, né, para o idoso, que muitas vezes eram pessoas idosas, assim, olha, a gente tem percebido que o seu quadro de saúde tem se agravado. Você queria conversar com o médico para entender melhor o que é o seu quadro de saúde e o que ele acha que pode acontecer com você? Doutora, eu não quero saber de nada, não. Eu já estou mal demais, eu já estou aqui nesse lugar. Eu não quero saber de nada, não. Pronto. Acabou-se o dilema. A pessoa já sabe, e o tanto que ela sabe é o suficiente para que ela não queira ouvir mais. A gente não precisa ouvir tudo sobre todas as coisas. Tem conversas difíceis que a gente nunca quer ter. E tudo bem, né? Com as crianças a mesma coisa. Precisa empurrar e igualar abaixo um diagnóstico de autismo e dizer, você é autista, você sabe fazer tal coisa e você não sabe fazer tal coisa. Você é autista por isso, por isso, por isso, e agora você tem isso, isso e isso. Talvez alguns possam e queiram ouvir, mas a gente não está falando de todo mundo. Né? E se a gente pactua aqui, se a gente entende nesse diálogo que o transtorno, que esse diagnóstico, ele não vai dar conta de dizer tudo sobre o sujeito, então talvez a gente não precise garantir que ele sabe todas as coisas sobre o autismo, porque é um espectro, como você falou. Então, o que é esse espectro? Ele é grande, ele é largo. Inclusive, a própria escolha pelo nome espectro, ela existe para caber mais. Sim. Não se fala mais do autismo infantil, e sim de transtorno do espectro autista, um nomezão gigantesco, que é, né, para poder caber mais. Então, esse diagnóstico, ao longo dos anos, com o passar, né, da atualização do DSM, ele foi se modificando, né, para ampliar a sensibilidade desse diagnóstico. E o que é essa ampliação da sensibilidade? É quando o diagnóstico ele consegue diagnosticar mais. Né? E não acontece isso só com o autismo, não. Né? Isso acontece com várias outras categorias que estão ali dentro desse manual, para a gente conseguir diagnosticar mais e conseguir englobar mais ali dentro desse diagnóstico. Então, existe, né, uma maior sensibilidade quando a gente transforma isso em transtorno do espectro autista. Tá? Esse é um ponto, inclusive, importante a ser conversado quando a gente olha ali para os dados que a gente tem pelo CDC. Né, que é outro negócio também. A gente só tem números sobre o autismo quando a gente fala de Estados Unidos, quando a gente fala de CDC. E, nossa, como passou voando. E aí, assim, somente o CDC tem números
relativamente preciso, porque o próprio CDC garante que não é tão preciso assim, porque ele aposta que há uma subnotificação. Os Estados Unidos não têm sistema único de saúde, então cada estado tem seu modo de operar com muitas coisas, inclusive com a saúde, né? Principalmente essa saúde de atenção primária, que lá eles não têm isso, mas essa atenção ali a nível clínico, né? Que não precisa de internações. Ora, se cada estado tem seu modo de operar, que tem seu modo de olhar, seu modo de arquivar, né? Eles sabem que há uma grande subnotificação. E aí a gente está falando de um país. Mas a nível de Brasil, a gente também não sabe como é que as coisas são feitas. Como é que a gente sabe que os mesmos protocolos são feitos aqui em Sobral e são feitos lá em São Paulo? E são feitos lá em, sei lá, em Salvador? A gente não sabe. Em Rondônia? A gente não sabe. Não tem. Não há garantia, não há, de fato, uma padronização. E talvez nem precise, né? Porque se a gente também padroniza muito, eu fico preocupado, né? Como é que as crianças ficam no meio disso tudo. Mas só um ponto para a gente também poder deixar muito claro sobre essa inconsistência desses dados que a gente tem. E aí o transtorno ele vem para englobar mais sintomas, né, mais características, para que seja mais fácil diagnosticar. E aí é nisso que a medicina baseada em evidências ela se pauta, e é assim que a clínica do autismo ela se pauta, né, na identificação de comportamentos ditos atípicos, tá? Bota aqui bem entre aspas, porque seria outro ponto para a gente poder conversar e dialogar. Então, comportamentos atípicos, e a partir disso já há um percurso aí de acompanhamento, de terapias, de devolutiva para a escola precisa criar um outro cenário para fazer caber essa criança, tá? Então, tem todo um negócio aí, né? Um percurso aí que já está, inclusive, bem batido. Eu achei muito importante nossa conversa, me fez refletir sobre muitas coisas e perspectivas que realmente eu nunca tinha parado para pensar, inclusive essa questão dessa marca de inclusão, né, dessa marca que o acompanhamento terapêutico pode gerar, que a escola, até mesmo as questões do transmitir a aprendizagem em si, né, dos... Como é que eu falo, meu Deus? Pera. É porque eu tô tentando lembrar a palavra. Currículo. Isso. Essa questão dessa padronização também dos currículos, né? Que naquela questão do autismo tem que padronizar, tem que ser uma coisa mais flexível. Querendo ou não, isso também marca de alguma forma. Principalmente quando os outros coleguinhas da sala acabam sabendo, aquele menino ali, ele faz prova adaptada, por isso que ele tirou nota boa. Exatamente, Elvira. Essa coisa as adaptações a priori, elas podem ser uma marca desnecessária. Então, talvez pensar em inclusão são alguns pontos. Primeiro de tudo, estar disposto a incluir o que chega na escola. A gente não sabe o que vai chegar na escola, né? Então, estar disposto a acolher e entender quais são as necessidades que essa criança ou que esse adolescente ele vai apresentar. E talvez suspender essas adaptações a priori. O autista precisa de prova adaptada. Talvez não precise. Sim. Vamos ver o que ele apresenta. Vamos ver como é que ele se organiza aqui com esse coletivo, com esse lápis, com esse livro, que é o padrão de todo mundo, sabe? E aí, a depender do que ele apresente, a gente começa um novo arranjo sobre como a gente pode fazer com que aquele ambiente seja mais proveitoso para essa criança. Então, talvez suspender essas ferramentas a priori seja um caminho importante, né, para a gente poder pensar o que de fato garante a inclusão e entender que a inclusão ela é realmente um grande problema, né? E se é um problema, precisa nos cutucar. A gente tem que se rebolar dia a dia para promover a inclusão. Porque às vezes a inclusão é uma escuta. Sim. Às vezes a inclusão é um lápis. Às vezes a inclusão é uma rampa. Às vezes a inclusão é não ter essas coisas e ter a possibilidade e o direito de estar dentro de uma escola regular, né? Porque tem criança que é privada disso. Então, a inclusão ela pode ser um monte de coisas. E a gente precisa estar disposto a olhar para o sujeito e poder permitir, né, e garantir aquilo que ele demanda enquanto necessidade. E não achar que a gente vai estar aqui antecipada a tudo isso. Não tem como a gente se antecipar
ao sujeito que a gente não conhece. E eu acho que esse é um dos grandes problemas dessa inclusão escolar, essa antecipação, eu tenho que preparar logo tudo, porque o que vai chegar, eu não sei o que vai chegar, tem muita essa estereotipia também do comportamento do autista, né? Ele é muito agressivo, ele não fala, ele Autistas têm crises, ora mais, eu tenho crises. Todo mundo tem crise. Eu tenho várias crises. Eu queria te agradecer, Juliana, pela disponibilidade, né, por estar aqui. Agradeço também a Kelvin, que está aí comigo nessa jornada, sempre contribuindo. E eu acredito que falar de autismo é muito importante, falar de inclusão, falar também das problemáticas. A gente tende a culpabilizar muito, a falar também só das coisas boas, mas também tem as coisas que a gente precisa falar, que a gente precisa, às vezes, falar coisas absurdas demais, porque não é muito se falado sobre isso, e a gente precisa debater também sobre isso. Então, eu só tenho a te agradecer também a Kelvin, né, as contribuições, as vivências. É muito bom a gente falar sobre vivência, porque quando a gente está em campo, é outra coisa. O campo é muito vivo. Sim, é muito bom a gente estudar a teoria, mas quando a gente estuda e está ali em campo, né, trazendo tudo que a gente vê na teoria para o campo, contribui demais para a nossa formação e para o nosso ser futuro aí psicóloga. Isso. Eu que agradeço o convite, né, eu espero que faça sentido aí para outras pessoas que possam estar ouvindo esse episódio e, de fato, dizer que esse diálogo, ele não pretende dar conta de toda a questão da inclusão sobre o autismo, de modo algum. Na verdade, nosso intuito é dialogar e promover outras questões que nos cutuquem, que nos levem a pensar outros caminhos, para além desses que já estão estabelecidos. Então, fico lisonjeada de fazer parte desse episódio, né, de conseguir um horário para vir aqui conversar com vocês, porque eu também aposto muito nesse tema, eu também me implico muito nisso, eu também acho que eu, enquanto professora, enquanto psicóloga, preciso olhar melhor para essas questões, olhar melhor para esse sujeito, olhar melhor para essa engrenagem e tentar me posicionar de uma forma ética, né, a respeito disso tudo. Então, eu que agradeço. Então, pronto, gente, foi essa discussão. Tem muitas coisas que a gente queria falar ainda, mas o nosso tempo é bem limitado, né? E obrigado por quem assistir. E é isso.